Wellington Dias. Wellington, bem-vindo ao Vale Taquari. Quais foram as principais demandas que os líderes regionais encaminharam para o senhor e quais são os possíveis encaminhamentos por parte do governo federal? Boa tarde. Boa tarde, olha, eu tive o privilégio de vir aqui no Vale do Taquari, ainda governador do Piauí, aprender sobre essa economia forte, bem organizada, e não posso negar que, como nordestino, que tantas vezes já recebemos solidariedade do povo do Rio Grande do Sul, também aqui tem aquele sentimento no coração da gente do que estamos acompanhando esses 3 anos de estiagem, 3 momentos aqui de ciclone, enchente, enfim. Mas aqui, a pedido do presidente da República, o presidente Lula, o que a gente veio hoje aqui, já teve uma fase aqui do anúncio da disponibilização de recursos, 741 milhões para essa parte mais emergencial, humanitária, e mais de cerca de 1 bilhão e 300 milhões para essa parte de apoio à economia, tanto no campo como na parte urbana, comércio, indústria, serviços. E hoje aqui a gente veio para poder fazer acontecer, integrar aqui municípios, governo estadual, governo federal, integrar setor público e setor privado. Precisa de apoio para elaborar um projeto, precisa de apoio para poder fazer com que se tenha ali o cumprimento de determinadas regras, que infelizmente é dinheiro público e tem que obedecer determinadas regras. E hoje aqui são várias salas, estava agora há pouco, várias demandas. Eu estava há pouco aqui numa sala que é da área de educação, saúde e da assistência, e ali, para compreender a importância dessa nossa vinda, inclusive com a presença da primeira-dama, dona Janja, aqui foi possível a gente ali pactuar de alterar uma das portarias, porque as pessoas que perderam suas casas, no primeiro momento ali no alojamento, mas em seguida não ficaram no abrigo, foram para uma outra área. E a portaria previa uma ajuda de R$ 800 por pessoa, por exemplo, uma família de 5 pessoas. A gente repassa ali R$ 4.000 para a compra ali do que for necessário. E agora a gente vai permitir, a pedido aqui dos municípios, que esse dinheiro possa ser usado para o aluguel social. Do outro lado, aqui também as pessoas muito abaladas, profissionais, trabalhadores, e acertamos ali por uma proposta de criar uma rede integrada, inclusive com uma complementação de profissionais para esse atendimento psicossocial. Ou seja, a gente se lembra dos bens, se lembra das coisas, mas precisa cuidar do emocional. Então, eu digo que esse diálogo é uma experiência, não é, que eu acho que vai dar bons resultados, porque é uma realidade completamente diferente de tudo que a gente já vivenciou no Brasil. A gente tem observado aqui, desculpe me interromper, um grande esforço do governo federal, municipal, estadual, mas a burocracia ainda, como administrar essa burocracia, que é um grande impasse, que é um problema maior ainda para vocês do que para os municípios? Tem coisas que a gente faz diretamente, por exemplo, no último dia 18, conforme tínhamos anunciado, o calendário do pagamento, por exemplo, do Bolsa Família, no meu ministério, ele vinha até essa sexta-feira. A gente já antecipou e pagou dia 18. Segunda-feira foram 134 milhões que foram na conta das pessoas. Mas agora também, esta semana, a gente já abriu liberando mais 57 bilhões para o pagamento, 57 milhões para o pagamento do BPC. E está na conta como ali uma antecipação de um valor extra, de um mês extra, um salário mínimo extra para essas pessoas. Então, tem coisas que são mais diretas, mas outras a gente depende dos municípios. E o que a gente percebeu, a gente ouviu hoje aqui, é que muitos servidores ficaram abalados, perderam entes queridos, enfim, quem trabalhava na elaboração do projeto não está disponível. Por isso, exatamente, exausto. Então, por essa razão é que agora nós estamos apoiando também para permitir a contratação de escritórios, de pessoas para poder ajudar nessa parte. Ou seja, acertamos hoje, deu entrada em 15 dias
lá na área da educação se tem a liberação dos recursos. Então, aqui também na saúde, também da nossa parte, que até tem a situação, por exemplo, do fomento rural, do PAA, que a gente está conseguindo liberar com 48 horas, 72 horas depois que dá a entrada. Então, eu acredito que essa integração de esforços, ela vai dar bom resultado no sentido de, sim, cumprir a regra legal, mas cumprir com maior agilidade. Integração e do Desenvolvimento Regional do Brasil. Ministro, um balanço sobre essa manhã aqui, vários problemas, vários gargalos, um balanço. Olha, as reuniões estão altamente produtivas. Nós nos determinamos, mais uma vez, fazermos esse percurso com prefeitos, com secretários, com a equipe do governador Eduardo, em várias agendas, porque nós não podemos ser vencidos pela burocracia. Então, o presidente Lula, ele já autorizou todas as medidas necessárias para assistir bem, né, a população do Rio Grande do Sul, os municípios atingidos, a população atingidas, uma parceria forte com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com as prefeituras, mas é necessário nós fazermos o que fizemos aqui hoje. Reunião com o setor empreendedor, área de comércio, de serviço, da indústria, da agricultura, agora da agricultura familiar, reunião com o setor de saúde, educação, assistência social, porque nós tivemos, por exemplo, escolas, postos de saúde, unidades básicas, CRAs destruídos, né, muitas das vezes ou atingidos e com equipamentos comprometidos. Então essa infraestrutura precisa toda ser restabelecida. Reunião agora com a habitação para discutir toda a estratégia habitacional, inclusive aquilo que tem como meta aqui diminuir o déficit habitacional não será comprometido, serão casas a mais no Minha Casa Minha Vida disponibilizado para atender a população do Rio Grande do Sul atingida pelo ciclone 1, 2, 3 agora. Vamos ter reunião também com o Comitê de Bacias, porque é importante nós aguçarmos os programas e as estratégias estruturantes. É fato, já vinha sendo 3 anos consecutivos de estiagem no Rio Grande do Sul, e a partir desse ano nós vamos talvez enfrentar aí 3 anos consecutivos de El Niño. Então é fato a mudança climática. Neste momento, nós temos 2 grandes forças-tarefas, uma aqui no Rio Grande do Sul e outra na Amazônia, porque lá diminuiu significativamente o volume de pluviosidade e o Rio Madeira, por exemplo, já perdeu a navegabilidade e isso compromete. Mais de 100 mil desabrigados. 100 mil já atingidos, poderá chegar em mais 30, 40 dias, 500 mil pessoas no Amazonas atingido pela estiagem. Isso, e lá realmente... é desafiador, viu, para chegar com produto porque não tem estrada. Pois é, eu ia lhe perguntar isso, é um país gigante com diferenças enormes, né? E pergunto o seguinte, a questão da construção de casas, há uma definição de reconstrução de casas fora do perímetro, perto de rios e arroios, onde transbordaram? Isso, as prefeituras, agora mesmo nós estamos numa reunião com prefeitos, com secretários municipais, né, com a equipe da Defesa Civil, com a equipe do governo do estado do Rio Grande do Sul e com também a equipe do Ministério das Cidades, exatamente definindo essas questões. Já muitos municípios já cadastraram terrenos que atendem, né, os critérios de segurança, os critérios que hoje as mudanças climáticas desafiam. Então é preciso que a gente observe isso. Mas é importante saber que trabalhar em 3 mãos ganha muito tempo. A Caixa Econômica, por exemplo, ela está já fazendo visita em locos e antes mesmo do terreno ser oferecido pela prefeitura ou pelo governo do estado para uma solução habitacional, a Caixa já tem a visão se aquele terreno é apropriado ou não. Então a gente está trabalhando para estarmos à frente de qualquer situação burocrática. Uma coisa é a gente atender às regras legais, a outra é a gente ficar distante. Então nós estamos próximos, é a determinação do presidente. Vou dar um exemplo. Ontem o presidente recebeu o governador Eduardo Leite e além da reunião de 2 horas ele assinou a medida provisória de 400 milhões de reais. Ele já tinha anunciado 1 bilhão de crédito e ontem assinou a medida provisória para as pessoas entenderem. Nessa medida provisória, 200 milhões de reais é para fundo garantidor. Cada 200 milhões você multiplica aí entre 6 a 7 vezes.
Então, o bilhão ele já pode se transformar em 1 bilhão e 400, porque com 200 milhões de reais de fundo garantidor, para o médio, para o pequeno, né, isso multiplica por 6, 7 vezes a quantidade de recursos que serão colocados para atender, né, os empreendedores. Então, realmente, esse trabalho conjunto, ele ganha um resultado muito grande e a gente está muito feliz aqui, prefeituras, governo do estado, governo federal, e quem ganha com isso é a sociedade, porque terá o seu sofrimento amenizado mais rapidamente. Miguel Rosseto aqui, o senhor está acompanhando todos os trabalhos aqui, um balanço sobre o que o senhor está vendo? Muito positivo, o governo federal, o governo presente na região, com seus ministros, dialogando com a sociedade, prefeitos, prefeitas, representantes de agricultores, cooperativas, empresários da região. Isso é uma marca de uma gestão democrática e comprometida com o Vale do Taquari e com o estado do Rio Grande do Sul. As medidas estão sendo operadas, estão sendo realizadas em todos os níveis, e o que estas reuniões serviram, foram várias reuniões de trabalho, é para aumentar a rapidez, a eficiência ainda mais dessas medidas de acolhimento das famílias, de recurso para as famílias, de recursos para a infraestrutura através dos municípios e recuperação econômica, que nós discutimos muito aqui. Portanto, todos nós saímos animados, eu tenho absoluta certeza, esperançosos, nós vamos dar a volta por cima, o governo federal presente, nós vamos recuperar essa região e vamos fazer esse Rio Grande voltar a crescer com trabalho, com emprego, com dignidade para o nosso povo. Deputado, o senhor conversou com todos os ministros aqui e decisiva a presença deles hoje aqui, né? Claro, são ministros que têm alta responsabilidade, capacidade e liderança, que vêm ao Rio Grande, que sentam com a nossa população, que dialogam abertamente com as nossas lideranças, todas elas. Isso é muito, muito positivo, e é esta relação de compromisso, né, que vai resultar em benefícios muito, muito importantes aqui para o Estado do Rio Grande. Parabéns ao presidente Lula. Ontem o presidente Lula, né, em reunião com o próprio governador, edita a medida provisória liberando mais 400 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, não faltarão recursos, quer dizer, o que nós estamos tratando é de agilizar a liberação dos recursos e do apoio ao Estado do Rio Grande do Sul. Essa será uma jornada vitoriosa e de recuperação dessa região e do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, presidente Lula. Para finalizar, a Assembleia Legislativa também aqui, presente aqui com os deputados também. Muitos deputados, eu vi até o presidente da Assembleia, o Zanquioche, que está aqui também, enfim, muitos parlamentares federais e estaduais participando ativamente dessa reconstrução. A nossa bancada do PT, presente aqui, nos colocando inteiramente solidários, e 24 horas atenção à recuperação do Estado e das famílias. Chegando aqui o ministro aqui, nós estamos aqui. Ministro, a presença aqui do deputado, ex-ministro Paulo aqui. Teixeira, um grande ministro do MDA, estava cumprimentando medidas importantes de apoio aos agricultores familiares, às cooperativas, recuperação econômica da nossa região. Parabéns mais uma vez, viu, ministro Paulo Teixeira. Aqui, ministro também e deputado aqui. Um balanço sobre essa manhã aqui, uma manhã de muita dificuldade, mas porém a presença do governo federal aqui e a presença dos ministros, como o senhor aqui, foi decisiva, né? Olha, cumprimento aqui o ex-ministro Miguel Rosseto, deputado. Olha, foi muito importante, é a terceira vinda de um conjunto de ministros que foram designados pelo presidente Lula para apresentar ações concretas de reconstrução dessa região tão atingida por 3 ciclones que foram muito fortes e que acabaram destruindo a parte agrícola, comercial, de serviço industrial. Mas o povo do Rio Grande do Sul é um povo forte, é um povo valente, né? E o presidente Lula está com muita força, mandando os recursos, mandando as equipes técnicas, trabalhando a integração para a reconstrução dessa região. Ontem mesmo ele editou uma medida provisória. Nessa medida provisória nós vamos alavancar 1 bilhão para a área agrícola e para a área do médio empresário. E nesse sentido nós estamos integrando todas essas medidas de compras públicas, de crédito subsidiado e além de subsidiado, com desconto no valor de que ele vai pagar do que ele recebeu. São medidas que requerem urgência. É isso que o presidente Lula está fazendo. Hoje a primeira-dama
Janja Lula da Silva está aqui conosco. O presidente Lula vai sofrer uma cirurgia muito delicada no dia de amanhã, mas ele vai comandar, junto com o governo do estado e dos municípios e a sociedade civil, essa recuperação aqui no Rio Grande do Sul, tão atingido pelos eventos climáticos que estão cada dia mais, digamos, extremados e que a gente precisa cuidar. E nós vamos ficar atentos para recuperar os danos acontecidos, mas também atentos pelo que virá, porque a previsão de chuvas é muito grande nos meses de outubro, novembro e dezembro no Rio Grande do Sul. O senhor já está atento a isso, né, deputado? Não, todos nós, eu queria mais uma vez, o ministro Paulo Teixeira, publicamente, quer dizer, cumprimentar a presença dos ministros, a dedicação, quer dizer, vêm, escutam, corrigem eventuais erros, né, ou falhas nas políticas públicas. Quer dizer, é uma dedicação impressionante, né, do presidente Lula, dos seus ministros, o ministro Paulo Teixeira, dialogando com a agricultura, dialogando, enfrentando as dificuldades em relação aos nossos produtores de leite aqui do estado. Há uma agenda inteira sendo tratada com muita seriedade, com muita responsabilidade, e isto prepara, obviamente, o Rio Grande do Sul para esta agenda de dificuldades no futuro e, obviamente, também prepara o nosso Brasil com as políticas públicas que estamos construindo. Fica o meu abraço, orgulhoso de ver o nosso governo federal, os nossos ministros presentes, atentos, escutando, né, as nossas lideranças do Rio Grande do Sul e comprometidos com a reconstrução do nosso Rio Grande. Parabéns, Paulo. Ministro, só uma palavra, ministro, aqui. Parabéns. Gratidão dos gaúchos aos ministros aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Leva uma gratidão para o presidente também. Muito obrigado e saibam vocês que o presidente Lula está muito atento e tomando e volte para diga ajudar para o povo gaúcho, manda um abraço gigante, do tamanho dele. Em nome do Rosseto, exatamente. Um abraço. Essa segunda visita, mas com a presença da primeira-dama, né? Na realidade é minha terceira vinda à região. Né? Junto com o ministro Valdez, desde o primeiro dia nós temos acompanhado e todas as demandas encaminhadas ao governo federal, pelo governo do estado, pelos municípios, tiveram pronta resposta. Esta é a orientação do presidente Lula. É dessa maneira que o governo federal está trabalhando. Hoje, nós viemos, além de fazer uma visita com a primeira-dama, que ela recebeu uma doação de uma igreja e pediu que esta igreja transformasse essa doação em cestas básicas para serem doadas no Vale do Taquari. Por isso que ela veio até aqui hoje, para doar 20 mil cestas básicas e também para visitar a cozinha solidária, a cozinha comunitária Arroio do Meio. Ela teve também Estrela e teve também Mussum, né? E nós fizemos aqui reuniões de trabalho. Nós queremos que, e o presidente Lula pediu que a gente procedesse assim. O MEC tem um recurso específico para a reconstrução e reforma de escolas. A saúde tem um recurso específico para reforma, né, e reconstrução de unidades de saúde, dos hospitais. Tem coisas que é com as prefeituras, tem coisas que é direto com os agricultores familiares e tem o recurso para a retomada da atividade econômica, que são os micro, pequenos empresários, os médios empresários. E isso é esse recurso de R$1 bilhão, sem juro. Nós vamos disponibilizar R$1 bilhão sem juro para a retomada da atividade econômica da região. 2 anos de carência, 3 anos para pagar sem juro. Então, é uma resposta concreta, objetiva. Além disso, nós autorizamos o saque antecipado do Fundo de Garantia. São mais de 350 mil trabalhadores e trabalhadoras da região que estão aptos a sacar até 6.200 para casa. Um abraço. Vice-governador Gabriel Souza aqui, um balanço sobre essa manhã, parece que uma manhã muito profícua, né? Muito profícua, nós estamos aqui com bons avanços, muita informação nova e orientações aos prefeitos para que juntos com o governo federal e o governo estadual a gente consiga trabalhar de maneira unida, né, para aumentar a eficiência nos processos.
Agora tem sido uma experiência muito intensa para o senhor, né? E para o governo. Com certeza, é uma pós-graduação aqui, né? Mas espero que está dando conta aqui para a gente poder agilizar, não é? E reconstruir rapidamente o Vale do Taquari. E a presença hoje dos ministros aqui significa reduzir a burocracia e dar mais celeridade aos processos? Com certeza. Acho que a presença física perto das pessoas aqui, dos gestores, vai ajudar muito, já pegando contatos aí para a gente poder cumprir a burocracia, mas agilizar os procedimentos, a fim de que vai e volta, né, tradicional da gestão pública. Obrigado, vice-governador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Professor Nado da FAMURS hoje aqui, um momento em Lajeado aqui, a presença de vários ministros, a presença da primeira-dama também, a Janja aqui também em Lajeado aqui. O senhor agora conversou recentemente com o ministro Wellington Dias. Temos boas notícias, temos aí os municípios muito preocupados com a burocracia. Tem muita promessa e a burocracia tem atrapalhado um pouco, não é isso aí, Nado? O prefeito de Mussum, que recebeu agora a nossa primeira-dama, eu estava lá com ele e a Janja, né? Fomos ao encontro da nossa primeira-dama e ele reivindicou exatamente esse processo de desburocratização para poder viabilizar tudo quanto o presidente... Nós sabemos que a boa vontade do presidente Lula se estabeleceu, houve a liberação de recursos, mas esses recursos têm que chegar, né, e superar essa burocracia. E eu acredito que este encontro de hoje é decisivo com a presença dos ministros. O ministro Wellington Dias acaba de dizer isso. Nós vamos descentralizar esse recurso através do Ministério do Desenvolvimento Social. Temos aqui a presença do Valdez Góes, que é o ministro da Integração Nacional, como o Paulo Teixeira também. Então, isso significa que nós estamos com as autoridades para que elas desburocratizem, ou, portanto, viabilizem os recursos. E a nossa felicidade é que o governo federal venha ao encontro dos pedidos que a FAMURS tem feito, né, em nome dos municípios, e agora estamos aqui diante de todas essas possibilidades. Porque se trata de uma calamidade pública, né? Calamidade pública reconhecida, né, publicamente mesmo e pelo governo federal do ponto de vista formal. O decreto de calamidade já contemplou inicialmente os 97 municípios atingidos e nós acreditamos que poderemos sim sair daqui com soluções concretas, objetivas, definitivas para retomar, né, e seguir a reconstrução desses municípios. Secretário Jovir Cossello, hoje aqui, um balanço sobre tudo que o senhor está vendo aqui hoje. Parece que hoje estamos num momento decisivo para colocar em prática tudo que está sendo prometido do governo federal, não é isso? Acho que mais uma vez é importante a vinda dos ministros, né, para o estado do Rio Grande do Sul, para novamente ter uma dimensão do tamanho da enchente, o que afetou no estado do Rio Grande do Sul, em todos os setores, estradas, pontes, a questão de educação, a questão de saúde, habitação, enfim, todos os setores afetados, inclusive quem produz, quem gera emprego, renda, ou seja, é importante sim, né, novamente ter a presença dos ministros aqui, da Defesa Civil, como diz o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel, para que a partir de agora nós possamos ter a solução. Porque todo mundo sabe os problemas que foram afetados. Agora é quando vamos começar a devolver à sociedade aquilo que, na verdade, o Estado terá capacidade de fazer e que busca auxílio do governo federal. É o momento de reconstruirmos todas as cidades afetadas pela enchente, pelo ciclone, né, perderam habitação, perderam emprego, perderam estrada, perdemos pontes e nós, como secretário de Estado, por determinação do governador e vice-governador, estarmos presentes acompanhando, mas também buscando a solução para que tenhamos rapidez na solução. Obrigado, secretário. Forte abraço.